O texto bíblico de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, nos traz com clareza 3 pontos que são fundamentais para se entender como conhecer a vontade de Deus. O primeiro versículo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou dos vossos pensamentos, para que possais conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para se conhecer a vontade de Deus, é necessário, no mínimo, dar esses 3 básicos passos. O primeiro é apresentar-se a Deus como sacrifício vivo. Oferecer-se a Deus como templo do Espírito Santo. Os judeus costumavam oferecer, nos dias de Jesus, sacrifícios de animais mortos no altar do templo em Jerusalém. Eram muitos os sacrifícios que eles ofereciam para expiar os seus pecados e para oferecer adoração a Deus. Esses sacrifícios geralmente eram apresentados mortos, ou eram mortos em cima do altar, como uma forma de dizer que estavam oferecendo o melhor que eles tinham. Mas quando Jesus veio, ele disse: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus agora trouxe uma nova maneira de se adorar a Deus, não com sacrifícios mortos, não com coisas, não com animais, mas agora o ser humano é a própria oferta a Deus. Somos o templo do Espírito Santo. É dentro deste templo que ocorrem os sacrifícios, que ocorrem as ofertas a Deus, a entrega a Deus. Este seria o primeiro passo para se começar a compreender a vontade de Deus. Sem se entregar a Deus, sem se oferecer em sacrifício a Deus, não é possível sequer começar a compreender qual é os pensamentos de Deus. Quando Jesus começou seu ministério, ele disse as seguintes palavras para a multidão: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde, e o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ele estava convidando as pessoas a se entregar a ele. E após se entregarem a ele, as pessoas começariam a aprender diretamente dele. Jesus foi mais severo nessas palavras com um homem chamado Nicodemos, um doutor da lei, que queria entender o que seria essa entrega a Deus. Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo começa com essa entrega, com esse processo de auto-oferecimento a Deus. É aí que se inicia o novo nascimento e o processo de se começar a entender o que Deus quer, o que Deus tem, que Ele vai e deseja fazer. Sem esta entrega, não é possível se começar a entender os projetos e os planos de Deus. Diz a Bíblia no livro do profeta Isaías, o Senhor usou o profeta para dizer que porque os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos
mais altos e distantes do que os seus pensamentos. Isso significa que para que possamos começar a entender Deus, precisamos primeiro entregar-se a Deus. Apresentar-se como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o nosso primeiro culto, a entrega ao Senhor. Mas o apóstolo, no versículo 2, ele apresenta o segundo ponto, o segundo passo necessário para se continuar a entender a vontade de Deus. Podemos ver no versículo 2, na primeira parte, quando diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Essa pequena frase nos diz muita coisa. Não vos conformeis com este mundo. Quando o apóstolo escreveu essas palavras, ele quis dizer: não tomem a forma do mundo. Não entrem nas formas mundanas. Por quê? Porque Jesus já havia dito aos discípulos que o mundo jaz no maligno. Dizer que o mundo jaz no maligno são palavras muito fortes. Jesus quis dizer: o mundo está nas rédeas do maligno. O mundo pensa como o maligno. O mundo age conforme deseja o maligno. O mundo segue os padrões do maligno. Logo, se o mundo tem esses padrões malignos, para se entender a vontade de Deus é necessário sair desses padrões, sair dos padrões mundanos. O apóstolo João, na sua primeira epístola, lá no capítulo 2 e o verso 15, ele diz que nós não devemos amar o mundo, nem o que no mundo existe. Por quê? Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E isso não vem do Pai, mas vem do mundo. É necessário reconhecer que o mundo jaz no maligno. Não é possível fazer uma aliança com Deus e ao mesmo tempo fazer uma aliança com o mundo. Não é possível amar a Deus, oferecer sacrifício a Deus, se entregar a Ele e ao mesmo tempo se entregar ao mundo. É necessário virar as costas para o mundanismo, porque o mundo está fora dos caminhos de Deus. Portanto, este seria o segundo passo para se começar a entender a vontade de Deus. Não se conforme com o mundo, não entre na forma do mundo, mas busque as formas de Deus. E a resposta vem na segunda parte do segundo versículo. Mas transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Este seria o terceiro e básico passo para se começar a entender os pensamentos e a vontade de Deus. É começar a transformação dos nossos pensamentos, da nossa mente. O ser humano é formado de corpo, alma e espírito. A nossa alma é formada pelas nossas emoções, é formado pelo nosso intelecto e formado pelo nosso raciocínio. Dentro da nossa alma está os pensamentos. Os pensamentos que são construídos ao longo da nossa existência. Já ouvi cientistas dizerem que durante o dia uma pessoa normal recebe em sua mente cerca de 60 a 70 mil pensamentos. E a grande maioria desses pensamentos, mais de 80%, são pensamentos negativos. A pergunta que surge: de onde vêm esses milhares de pensamentos negativos para a nossa mente? Com certeza não são de Deus, porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. Logo entendemos que esses pensamentos ruins que vêm da nossa mente são com certeza setas malignas para fazer a nossa cabeça, para colocar negatividade, para colocar desânimos, angústias, tristezas e incredulidade. Nós passamos a vida inteira, desde a nossa infância, quando começamos a ter uma mente formada,
recebendo todos os dias milhares desses pensamentos. Significa dizer que ao longo da nossa vida se montou em nós uma personalidade baseada nesses pensamentos, uma personalidade mundana, um caráter mundano. É por isso que o apóstolo foi enfático na segunda parte desse versículo. Mas transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Ele quis dizer que é necessário uma transformação da nossa mente. É necessário mudança de mente. Mudança de mente vem do significado grego metanoia. Mudar os pensamentos, transformar, tirar os pensamentos maus e substituí-los pelos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus estão na sua palavra, estão na sua mensagem, transmitida na Bíblia, transmitida pelos profetas, transmitida até mesmo através das orações. Quando oramos a Deus, Deus fala a nossa alma. Por isso, sem esses 3 passos, entregar-se a Deus, não se conformar com o mundo e transformar os pensamentos, são 3 necessários e básicos passos para qualquer ser humano começar a entender a vontade de Deus. O apóstolo ele foi enfático na segunda parte do versículo, quando disse assim: para que possais compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele complementou dizendo que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. A vontade de Deus, ela não é má, ela não é ruim, ela não é pesada, ela é leve e ela é perfeita. Mas para que eu tenha conhecimento desta vontade e possa andar conforme essa vontade de Deus, eu preciso conhecê-la, eu preciso saber. E para saber, eu preciso dar esses 3 passos. No mínimo, entregar minha vida a Deus como sacrifício vivo, não se conformar com esse mundo e buscar a transformação da minha mente através da palavra. Pode ser que alguém pergunte, mas como ocorre o processo dessa transformação de mente? O processo não é difícil, é simples. Ele ocorre quando nós começamos um processo de substituição. Nós tiramos o velho e colocamos o novo. Tiramos pensamentos ruins e adotamos pensamentos bons. Como que isso é feito? É feito através da palavra. Nós, disse algumas pessoas, somos aquilo que pensamos. O que você pensa durante o dia? No que você gasta sua mente durante o seu dia? Pois é, nisso que você pensa que vai se formar em você as ideias que vão conduzir a sua vida. Um pensamento se transforma numa ação. Uma ação se transforma num hábito e o hábito se transforma num caráter. Por isso é necessário ver no que nós pensamos durante o dia. E para que ocorra o processo de mudança em nossas vidas, em nossa alma, é necessário começar a pensar na palavra de Deus. O Salmo 1, ele é muito conhecido e os primeiros versículos falam assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e noite. Aí está o primeiro processo para transformar a nossa mente. Meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Ler e meditar. Pensar na palavra do Senhor. Quando vier as tristezas, leia a palavra do Senhor e pense nela. Quando vier as lutas, leia a palavra do Senhor, procure conhecer e medite nela, porque nela está a fonte de vida. Jesus certa vez disse assim aos discípulos: as minhas palavras são espírito e vida. Significa dizer que quando você ingere a palavra de Deus, você vai recebendo do Espírito de Deus. Você vai recebendo vida, e vida com abundância. Vida farta, vida espiritual. Portanto, se você quer
conhecer o que Deus tem para sua vida, para o seu futuro, o que Deus tem para você hoje, amanhã e eternamente, dê esses 3 passos. Entrega-se a Deus, vire as costas para o mundanismo e comece o processo de transformação espiritual. E você vai entender a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus possa estar conosco hoje, amanhã e sempre.